Trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe. Encontrava-se Jesus conversando com os seus discípulos e, ante a incompreensão dos mesmos acerca das questões espirituais, sobre a vida futura, a imortalidade, a reencarnação, a comunicação com o mundo espiritual, o Mestre silenciou, como se mergulhasse dentro de si mesmo, e como que se o seu pensamento devassasse os tempos do porvir, e profetizou o seguinte para os seus discípulos: tempos virá em que vos enviarei o Consolador prometido, o Paráclito, o Espírito da Verdade, e ele vos repetirá tudo o que vos digo e vos ensinará coisas novas. Passaram-se os séculos, e no século XIX a profecia do Cristo cumpre-se com a chegada na Terra do Consolador prometido. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Os mortos quebravam as lápides tumulares, quebravam o silêncio das sepulturas, a fim de manifestarem-se de forma intensa, despertando o interesse geral, causando até mesmo comoção, atraindo a atenção de todos, a fim de evidenciar a continuidade da vida após a morte e revelar uma série de conhecimentos que até então haviam ficado reclusos nos templos iniciáticos do pensamento antigo e do esoterismo. E essas manifestações intensas, repetidas, acabaram transformando-se, através do trabalho ardoroso desempenhado pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no que hoje nós conhecemos com este nome de Espiritismo, doutrina espírita. Arthur Conan Doyle, o célebre escritor, literato inglês, que criou o personagem Sherlock Holmes e que também era um médico muito afamado, e ocupou-se das questões espiritualistas e espiritistas do seu tempo, sendo contemporâneo, sobretudo, não de Kardec, mas de Leon Denis, que foi o continuador imediato do trabalho de Allan Kardec, escreveu uma obra extraordinária intitulada A História do Espiritismo. E ali ele caracteriza essa manifestação generalizada dos espíritos em pleno século XIX, século da ciência, do materialismo, da queda dos dogmas, como sendo uma invasão organizada do mundo espiritual. E essa invasão organizada, atendendo à profecia feita pelo Cristo, chegava no momento certo, a fim de derramar sobre os corações humanos que estavam em desconsolo toda uma torrente de esperanças novas acerca da compreensão de si mesmo e da sua realidade espiritual. Já avançando para o final do século XIX, estes fenômenos que ocorreram em todas as épocas da humanidade, mas se intensificaram a partir do século XIX, surpreenderam e mudaram por completo a vida de um dedicado médico norte-americano chamado Dr. Carl Wickland. Esse médico era bem-sucedido tanto na prática médica, tanto na clínica, quanto na prática da pesquisa médica, trabalhando num laboratório de uma universidade norte-americana. E a sua vida dividia-se entre
as obrigações em casa, junto à esposa e os filhos, e o seu trabalho na clínica e no laboratório, que lhe absorviam grande parte das suas horas, e para o qual ele dedicava toda a sua atenção, as suas forças, o seu interesse. Certa feita, ele estivera durante horas trabalhando na dissecação de um cadáver, sobretudo trabalhando na perna do cadáver, né, abrindo-lhe, estudando os seus nervos, os músculos, etc. E, depois de muitas horas, regressou para casa, cansado do dia estafante de trabalho, e encontrou a sua esposa, chamada Anna Wickland, que estava diferente da maneira usual, como se não fosse a sua esposa. Estava com a cara fechada, estava com aspecto abatido, traços de indignação, até de revolta, e não lhe respondia da forma carinhosa, como costumava fazer. E ele, tentando manter um diálogo, conversando com ela, a mesma passou a lhe ditar impropérios, xingamentos, enraivecida, expressando-se da seguinte forma: com que direito o senhor corta as pessoas? E aquilo lhe chocou, né? Ele pensou, como médico que era, né, que a esposa estava enlouquecendo. Né? O que ela está falando? Né? Eu não tenho esse hábito, esse costume de cortar as pessoas. E ela insistiu, mas hoje à tarde o senhor cortou a minha perna, né, dividiu-a em vários pedaços, me provocando dor, me causando dor. E aí foi caindo a ficha, né? Ele lembrou-se que estava trabalhando com um cadáver, tinha pouco conhecimento das questões espirituais, como a maioria dos médicos do século XIX, ele tinha uma conduta céptica, né, materialista, negando a existência da alma, negando a imortalidade do ser, negando a possibilidade de se comunicar com os mortos. Os fisiologistas do século XIX brincavam, né? Onde está a alma que nós não a vemos a evolar-se quando dissecamos o corpo? Inclusive, Allan Kardec registra em várias partes das obras básicas, né, esse pensamento que era corrente da ciência médica do século XIX. E ele se surpreende. E, ao longo do diálogo, ele acaba entendendo o que estava acontecendo. Né? Através da esposa, né, o espírito daquele homem que era um indigente e que havia sido recolhido ao laboratório da faculdade para efeitos de estudos, como ocorre em todas as faculdades, inclusive as aqui da região, como a Fevalha, o Unicinos, todas têm seus laboratórios de anatomia e fisiologia, e muitas vezes corpos de indigentes, né, são recolhidos e são utilizados, né, para efeitos de estudos, análises, pesquisas, etc. Infelizmente, muitas vezes, esses profissionais, por lhes faltarem o conhecimento da espiritualidade, não conduzem esses estudos com o respeito devido. E muitas vezes caem vítimas de obsessões sem se darem conta do que está acontecendo. Né? Foi o que aconteceu com o Dr. Wickland e com a sua esposa, Anna Wickland, que ali se revelava uma excelente, fantástica médium. Através dela, o espírito declinou o nome, né, disse o nome, a sua idade, que não condizia com a da sua esposa, conversava, possuía uns trejeitos que não eram da sua esposa, e ao longo da conversa o Dr. Wickland foi se convencendo de que, através da sua esposa, ele estava tendo a possibilidade de dialogar com o espírito
que um dia ocupara o corpo no qual ele estivera trabalhando durante toda a tarde e início da noite no processo de dissecação. E ele manteve-se naquele diálogo. O espírito pediu, através da sua esposa, um pouco de tabaco para mastigar, o que ele negou, né? Coisa que é muito comum em alguns centros que se ocupam da mediunidade, e as entidades que se manifestam e pedem tabaco, pedem cigarro, pedem charuto, pedem bebida alcoólica e são atendidas. O Dr. Wickland teve a lucidez de não atender o pedido daquela entidade, né, porque sabia que a sua esposa era avessa a tabaco, né, e aos poucos, com a sua conversa, que ele teve a serenidade de desenvolver de forma natural, tranquila, que muitas vezes falta no trato com a questão mediúnica, no trato do diálogo com os mortos, no trato com a questão em si da morte. Ele teve a serenidade, a lucidez para manter um diálogo natural com aquela entidade. E foi seguindo uma linha de raciocínio lógico, tentando mostrar para ele que ele estava morto, que ele estava conversando através da sua esposa, o que ele demorou a compreender, o que a entidade demorou para compreender, porque muitos espíritos se manifestam através de médiuns, mas ignorando completamente os meandros dos mecanismos mediúnicos, nem sabendo que estão conversando, que estão vendo, que estão percebendo as coisas através de uma outra pessoa, através do médium. Era o que ocorria com aquele espírito. E aquele diálogo manteve-se por longas horas, até que, dentro da linha de raciocínio lógico, o Dr. Wickland conseguiu esclarecer aquele espírito da sua condição, que ele não pertencia mais a este plano, que o seu corpo ao qual ele ainda estava conectado, como acontece a muitas pessoas depois que morrem, permanecem às vezes dias, semanas, meses, às vezes até anos, ligados ao corpo e acompanham todo o processo de putrefação do corpo, e o que ocorre no corpo reflete-se no espírito, né? Isso é muito comum em alguns casos de suicídio, não se pode generalizar, em alguns casos de suicídio, em alguns casos de morte violenta, né? E em alguns casos em que o indivíduo estava muito preso, né, à vida terrena, sem abrir espaço na sua vida para refletir sobre as questões espirituais, então fica aprisionado, fica agrilhoado ao corpo físico indefinidamente, até surgir a oportunidade em que ele é auxiliado por outros espíritos desencarnados, missionários, às vezes familiares seus que estão intercedendo por ele, a fim de o desligarem do corpo e lhe encaminharem para uma região na espiritualidade, onde ele possa ser convenientemente atendido conforme as suas necessidades requeiram, exijam, né? E o Dr. Wickland, com o seu pouco conhecimento, praticamente nulo acerca das questões espirituais, mas seguindo um pensamento lógico, manteve um diálogo que demorou horas, já dissemos, mas através do qual ele conseguiu esclarecer o espírito e que o mesmo conseguiu desligar-se do corpo e certamente foi assessorado por outros espíritos que o levaram para outra região. E ali inaugurava um processo de intercâmbio mediúnico que perdurou por mais de 30 anos, por 35 anos para sermos mais exatos. A sua esposa, Anna Wickland, transformou-se numa grande médium, confiável, fidedigna, e que passou a diariamente receber, através da psicofonia, vulgarmente chamada de incorporação,
manifestações de espíritos, os mais diversos, geralmente espíritos que nem sabiam que estavam mortos, né? Nem sabiam que já se encontravam no mundo espiritual e se encontravam num estado de perturbação interior, de perturbação espiritual, de confusão mental. E se formou toda uma equipe espiritual que arrebanhava esses espíritos e conduzia em sessões com horário pré-determinado, dentro da casa do Dr. Wickland, a se manifestarem, né, frequentemente através da sua esposa, pela psicofonia, pela incorporação, e através do diálogo com o Dr. Wickland, elas iam aos poucos se esclarecendo, aos poucos se desligando da vida material, aos poucos abandonando as pessoas que estavam obsidiando, que estavam perturbando, que estavam prejudicando, inconscientemente, pela sua simples presença e querendo, né, morriam, continuavam no seio da família e desejavam participar das questões familiares como se estivessem vivas, encarnadas ainda, e com isso acabavam ocasionando uma perturbação espiritual dentro da família, gerando um doloroso drama que era dificilmente solucionado. E através de Anna Wickland, através dessa médium, e com os diálogos que mantiveram, ele conseguia então esclarecê-las e com isso ia acumulando dados sobre a existência da alma, sobre a vida que nos aguarda após a morte, o estado de cada pessoa depois do processo da morte, entre outras questões. O Dr. Wickland jamais ouviu falar de espiritismo. Nunca ouviu falar de Allan Kardec. No século XIX, as ideias se espalhavam de forma mais lenta que a atual. Às vezes, custa a cair a ficha que a internet, que a televisão, que os satélites são fruto da era moderna. Antigamente não existia nada disso. No século XIX, nem avião existia. Todo o processo de comunicação entre a América, a Europa, a África, a Oceania eram feitas por transatlânticos, por navios. Não? E as notícias, as informações demoravam dias, semanas, às vezes meses, para chegar de um lugar a outro. E o Dr. Wickland, até por ser um homem de ciência, em função dos preconceitos que já giravam naquela época em torno das questões espirituais, nunca se ocupou do espiritismo e nunca leu nenhuma das obras de Allan Kardec. Mas, através de uma experiência prática, ele chegou às mesmas conclusões que Kardec chegou no início da segunda metade do século XIX, dialogando com o espírito dos mortos. E essas reuniões foram rotineiras. E a partir de 1918, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, esses diálogos passaram a ser estenografados, né? Eles eram através de códigos anotados por alguém que participava das sessões e anotava então o diálogo do Dr. Wickland com os espíritos que se manifestavam através da sua esposa. E o conjunto destes escritos que foram estenografados, mais tarde foram analisados por ele e transformados num livro que ele intitulou da seguinte forma: 30 anos entre os mortos, onde ele narra todas as suas experiências com a espiritualidade, com o chamado impropriamente mundo dos mortos. E neste livro, com exceção da ideia da reencarnação, que ele rejeita na sua obra, com exceção desta ideia, através das comunicações que ele manteve com o mundo espiritual, ele chegou às mesmas conclusões que Allan Kardec. Allan Kardec também rejeitava a ideia da reencarnação. Allan Kardec não conseguia compreender a ideia das muitas vidas sobre a Terra ou sobre outros mundos. E os espíritos
repetidamente falavam dela, mas espíritos esclarecidos. Os espíritos que se comunicavam com o Dr. Wickland, em sua grande maioria, eram espíritos em perturbação mental. Muitos não sabiam nem que haviam morrido, que dirá, saberiam algo a respeito da necessidade que teriam mais adiante de voltar a viver na Terra, de reencarnar. Então, Allan Kardec foi convencido pela lógica, não pelas manifestações espirituais. Embora os espíritos repetidamente falassem sobre a reencarnação, revelasse o princípio da reencarnação, mas ele se convenceu através das evidências a favor do processo da reencarnação. E ele inclui a reencarnação como sendo um dos princípios basilares da doutrina espírita. Mas o Dr. Wickland, em função de dialogar com espíritos em confusão mental, em perturbação espiritual, que não sabiam da sua realidade numa outra dimensão, numa outra faixa, numa outra esfera de vida, e que conheciam muito pouco acerca das leis, dos princípios que governam essas novas dimensões em que os seres são chamados a viver após a morte, acabou negando, rejeitando esse princípio em sua obra. Mas todos os demais, ele os consagra e casam perfeitamente com a doutrina espírita. E ele vai escrever o seguinte na sua obra: a humanidade está envolvida pela influência do pensamento de milhões de seres desencarnados que ainda não alcançaram integral compreensão dos objetivos mais elevados da vida. O reconhecimento desse fato explica uma grande porção de pensamentos indesejáveis, emoções, estranhos presságios, estados de depressão, irritabilidades, impulsos desarrazoados, explosões irracionais de temperamento, paixões incontroláveis e inúmeras outras manifestações mentais. Essa afirmação dele é fantástica. Arthur Conan Doyle, que também era médico, como dissemos, prefacia a obra do Dr. Wickland e o aponta, fazendo um enaltecimento do seu trabalho, que se o mesmo fosse reconhecido pela ciência médica, teria o mesmo valor que as descobertas de Harvey e outros grandes expoentes da pesquisa médica. A profecia de Arthur Conan Doyle não se concretizou, porque este médico e as suas pesquisas acabaram caindo no obscurecimento. Ele é mais conhecido nos meios espíritas, é mais conhecido nos meios espiritualistas, mas a ciência médica ainda recusa, em grande parte, já existem algumas brechas, inclusive algumas respeitadas universidades, brechas para as questões espirituais, para psicológicas, etc. Mas, de uma forma geral, ainda há um grande preconceito e um fechamento proposital da classe médica, dos médicos, a estas questões transcendentes, as questões da alma, as questões espirituais. Então, o seu trabalho é mais conhecido nos meios espiritistas, nos meios espiritualistas, aguardando ser redescoberto, porque ele foi publicado em 1924, aguardando ser redescoberto pela ciência médica atual. É um livro cheio de dados, cheio de evidências, cheio de análises profundas acerca da nossa realidade espiritual, principalmente da nossa imortalidade, da nossa condição no mundo espiritual e da comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Então, é um livro que está aguardando ser redescoberto pelos médicos da atualidade que precisam conhecer melhor essas questões, até para abrir as suas mentes e passar a encarar a saúde como um processo que está diretamente ligado ao espírito, não apenas ao corpo físico. Uma vez que a maioria das nossas mazelas, das nossas moléstias, das nossas enfermidades, são drenadas do espírito através do perispírito para o corpo físico. São reflexos das
deformidades, das imperfeições, das deficiências da nossa alma, a refletir-se em diferentes etapas da nossa vida no corpo físico. E a medicina precisa atentar para este fato, a fim de tornar o seu instrumento de ação, que já é eficaz, mas torná-lo mais eficaz ainda, por atingir as causas, não apenas os seus efeitos. Então, o Dr. Wickland, né, que é elogiado por Sir Arthur Conan Doyle, e é colocado no mesmo patamar que grandes nomes da ciência, nesta obra ele reconhece que o mundo espiritual nos cerca, nos interpenetra. Allan Kardec diz a mesma coisa de outra forma, que os espíritos estão ao nosso lado, como que se acotovelando conosco e nós não nos percebemos. Allan Kardec escreve isso tanto no Livro dos Espíritos quanto no Livro dos Médiuns. Os espíritos nos cercam, né? Sobretudo o dos nossos entes queridos, o espírito dos nossos familiares que já demandaram o mundo espiritual. Eles comumente nos cercam, estão ao nosso lado, nos acompanham, muitas vezes nos ajudando a solucionar problemas de ordem pessoal, de ordem familiar, muitas vezes até de ordem material, né? Porque o afeto, o amor, o carinho, o respeito, os laços que nos unem não acabam com a morte. Eles seguem além. Então, não é crível que a morte nos separe dos nossos afetos. Né? De forma alguma. Eles continuam ao nosso lado e preocupados com a nossa situação e muitas vezes interessados em nos auxiliar, em nos favorecer e nos ajudar a fim de conseguirmos ter uma vida saudável, plena e feliz. Quando não estão num estado de confusão mental, num estado de perturbação, não por serem maus de forma alguma, mas por não compreender o que está acontecendo consigo. Há uma questão no Livro dos Espíritos, que não lembramos a numeração, que Allan Kardec questiona os imortais se o Espiritismo, né, o conhecimento do Espiritismo, beneficia a pessoa do outro lado da vida, no seu despertar espiritual. E os Espíritos respondem que sim, que o conhecimento das coisas espirituais é muito importante. O que decide o estado da pessoa na espiritualidade é a sua conduta, o seu procedimento, a sua ação na Terra, como ela foi na Terra. Mas o conhecimento de que somos imortais, o conhecimento da mediunidade, o conhecimento da reencarnação, o conhecimento de todos os princípios espiritistas, auxiliam o ser a compreender o que está passando consigo. Porque muitos estão vinculados a outras visões do mundo, a outras ideias teológicas, e quando desencarnam, estão com a mente presas a essas ideias, tal qual a do inferno, a do purgatório, a do paraíso, a do sono para aguardar o juízo. O espírito André Luiz, no livro Mensageiros, narra um caso assombroso, em que ele está numa casa transitória na espiritualidade, que acolhia espíritos que desencarnavam na Terra em estado de perturbação para ministrar-lhes esclarecimento, consolo, auxílio. E ele narra que eles vão visitar largos pavilhões em que eles encontram espíritos dormindo, num sono profundo. E o dirigente daquela instituição esclarece que tratavam-se todos eles de espíritos que pertenciam a uma comunidade religiosa específica que tem como um dos pontos principais a crença de que após a morte se mergulha num sono profundo e se aguarda o juízo final, os tempos apocalípticos, a segunda vinda do Cristo. E, com isso, após a morte,
se autoinduziam uma espécie de sono hipnótico em que ficavam dormindo de forma indefinida até despertarem. E eles faziam lá naquela casa de socorro e atendimento, diariamente, uma reunião de alguns trabalhadores, professavam, como foi feito aqui antes, né, uma leitura edificante, geralmente de alguma página evangélica, oravam e do alto vinha a resposta na forma de luz, na forma de energias revivificantes, na forma de fluidos benfazejos, e aquela prece e aquele socorro celestial, aquele socorro do alto, ia aos poucos auxiliando no despertamento de alguns daqueles espíritos. Faziam aquilo diariamente, às vezes passavam meses sem que algum deles despertasse. Né? E quando vinham à tona do seu sono, acordavam assustados, porque não sabiam o que estava acontecendo. Porque passaram a vida inteira a sustentar a ideia e a defender a ideia de que depois da morte vem um sono, né, se dorme e se aguarda o despertar no dia do juízo. Não interpretando as palavras tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, no símbolo que cada uma delas encerram e fazendo a sua leitura e interpretação literal, o que jamais deve se fazer com textos, inclusive textos dessa natureza, que vêm de milhares de anos, né, vêm de séculos, como é o caso do Antigo Testamento. É um texto que veio sendo construído ao longo dos séculos, que passaram por várias gerações, que foram sendo traduzidas de línguas que são mortas para outras que já existem, e sofrendo toda a dificuldade de uma obra que é traduzida de uma língua para outra. Os italianos têm um provérbio, né, que eles afirmam, né, tradutore e traditore, né? Todo tradutor é um traidor, porque o tradutor tem que fazer uma adaptação, tem que interpretar aquilo que está escrito naquela língua para rearranjar aquele conteúdo numa outra língua, né? Então é um processo muito complicado que não está isento de erros. E esses textos passaram por esse processo de tradução ao longo de vários séculos, sobretudo a nossa Bíblia, né? A própria palavra indica, Bíblia vem de bibló, são vários livros, é um amontoado de livros que surgiram em momentos históricos diferentes e que ao longo do tempo foram sendo amalgamados, juntados, e no século IV da nossa era, através do brilhante trabalho de São Jerônimo, agrupados no que hoje é a Bíblia, que é a Vulgata Latina, que serviu de base para todas as traduções posteriores. Mas foi um trabalho que foi obra dos séculos. Então não se convém interpretar de forma literal. E muitas das pessoas, quando morrem, quando desencarnam, por terem ao longo da sua vida sustentado ideias como esta do sono, quando morrem, não há uma modificação brusca. Quando nós morremos, nós seguimos sendo quem nós somos. Se nós nos mudamos daqui do Rio Grande do Sul lá para a Bahia, a nossa personalidade vai mudar por isso? De forma alguma, nós vamos seguir sendo a mesma pessoa, com os mesmos traços, do mesmo jeito. Então nós não podemos ter essa ilusão de que quando nós morrermos, a nossa realidade vai ser outra do lado de lá. A nossa realidade vai ser a mesma do lado de cá. Se nós somos uma pessoa depressiva, se nós somos uma pessoa triste, se nós somos uma pessoa melancólica, se nós somos uma pessoa irada, uma pessoa que se irrita por qualquer coisa, quando nós morrermos e despertarmos na espiritualidade, nós vamos continuar com todas essas características. Não existe transformação miraculosa. Nós seguimos uma linha sequencial em tudo. Então, quando nós morremos, nós apenas nos transferimos de residência, abandonamos o corpo físico para envergar apenas o nosso corpo espiritual, perispírito, que um dia iremos abandonar também. Que André Luiz nos fala do corpo mental, né? Já no nosso lar, André Luiz narra, depois do seu primeiro dia de trabalho lá no nosso lar,
que ele adormece satisfeito por estar trabalhando, por estar sendo útil, e ele se desprende do seu corpo. Mas como assim se ele já estava morto, se ele só possuía o seu corpo material? Então ele dá a ideia do corpo mental, né? Então, seu corpo mental se desprende do seu corpo espiritual, do seu perispírito, e vai até uma região espiritual superior àquela em que ele se encontrava, do nosso lar, onde ele tem um encontro lindo, fantástico com a sua mãe, que convém ler, é um dos capítulos do Nosso Lar. Ele reencontra sua mãe, né, nesse primeiro dia de trabalho. Eu já havia reencontrado antes no Nosso Lar, ela veio visitar ele quando ele foi acolhido no hospital, mas no primeiro dia de trabalho, a mãe dele, que estava intercedendo por ele, né, tem o privilégio de privar com ele a sua alegria de estar se tornando agora um servidor do bem, lá na espiritualidade. Então, quando nós morremos, nós seguimos sendo o que nós somos, com as mesmas ideias, com as mesmas crenças, com os mesmos pensamentos. Então, a nossa forma de encarar a vida vai interferir também no nosso despertar na espiritualidade. Mas o fator essencial, sem dúvida nenhuma, é a nossa conduta, é o nosso procedimento. Adolf Hitler, para citar apenas um exemplo, era muito entendido nas questões espirituais. Participava, inclusive, de reuniões mediúnicas. Se julgava um enviado do Cristo para a Terra para estabelecer uma nova ordem política no mundo pela qual ele lutou. E chacinou mais de 6 milhões de judeus. Apenas de judeus. Sem falar os milhares de pessoas mortas, tanto alemães quanto franceses, ingleses, norte-americanos, etc. Né? E ele era entendido nas questões espirituais, sabia da imortalidade, tinha lembranças de vidas passadas, ele tinha um grupo no qual ele mantinha comunicação com o mundo espiritual. Imagina quem orientava ele lá do mundo espiritual nessas reuniões mediúnicas. Né? Então, o que decide, de fato, a nossa condição no mundo espiritual, além da nossa compreensão espiritual, é principalmente a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso procedimento na Terra, no relacionamento pessoal com as outras pessoas e no relacionamento que mantemos conosco mesmo, com a nossa intimidade e no esforço que fazemos para nos melhorarmos a cada dia, a cada momento, a cada instante. Então, o Dr. Wicklund conseguiu, através de experiências mediúnicas, repetimos, sem nenhum conhecimento da doutrina espírita, ele conseguiu penetrar nos principais princípios do espiritismo, compreendendo inclusive no efeito negativo que os espíritos desencarnados em condição de desequilíbrio, de perturbação, de confusão, desempenhavam sobre a vida das pessoas. E a partir de então, passou a se formar sucessivas romarias à clínica do Dr. Wicklund, e através da sua esposa, num trabalho caritativo, pelo qual ele também não cobrava, se mantinha contato com os espíritos que estavam obsedando as famílias e se realizava o processo da desobsessão. Ele não usa em nenhum momento esse termo obsessão nem desobsessão, mas ele realizava na sua casa, de forma muito simples, com uma médium confiável, que era sua esposa, o mesmo trabalho que a rotina nas casas espíritas, os trabalhos de desobsessão. Né? A maioria das casas espíritas possuem esse serviço, né? Que o objetivo é esclarecer esses espíritos que estão em estado de perturbação e, muitas vezes, sem saber, estão prejudicando até mesmo os familiares, né? Por lhes faltarem compreensão, por lhes faltarem esclarecimento. Né? Muitos, como dissemos antes, nem sabem que morreram e continuam ali na rotina da família, na rotina da casa,
dormindo, acordando, participando dos diálogos, sem se darem conta de que estão numa nova realidade. Às vezes se embravecem porque tal pessoa não lhe responde como queria ou lhe ignora, né? Porque eles têm um retorno mental. A sua presença em nosso meio, embora se não temos adestradas as faculdades mediúnicas, se nós não percebemos conscientemente, inconscientemente nós registramos aquela presença, e os apelos desses familiares desencarnados nós ouvimos em nosso inconsciente, nossa consciência profunda, e mentalmente nós vamos respondendo. E eles dialogam conosco através dos processos mentais, né? E às vezes nem se dá conta, às vezes a gente está conversando conosco mesmo, mas não é conosco mesmo que nós estamos conversando, são com as nossas companhias espirituais. E a gente pode avaliar a natureza das nossas companhias pelo tipo de diálogo que mantemos com eles. Então, o Dr. Wickland, né, merece um respeito todo especial por ser um grande intelectual e por conseguir, através de uma forma inesperada, travar contato com a realidade espiritual, né, sem ter qualquer conhecimento do Espiritismo. O que é comum na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas têm experiências mediúnicas? Quantas pessoas sonham com os familiares que desencarnaram e ao acordar dizem, mas era como se estivesse aqui ao meu lado, era como se estivesse conversando com ele, eram coisas que realmente nós precisávamos conversar e resolver, ou até mesmo visões, etc. Isso é muito comum, mais do que se pensa, e ocorrem entre pessoas, entre famílias que não têm nenhum conhecimento de espiritismo e não têm nenhum conhecimento da espiritualidade, porque é algo da natureza. Bem-aventurados somos nós, que conhecemos o espiritismo e, em função disso, temos condições de compreender melhor a nossa natureza espiritual e de manter, com a mesma serenidade do Dr. Wickland, mesmo ele não tendo conhecimento do espiritismo, manter um diálogo natural com aqueles que já morreram, sobretudo se forem pessoas queridas nossas. Não precisamos ir na casa espírita, porque os espíritos não estão só aqui na casa espírita, eles estão ao nosso lado, no dia a dia, né, o tempo inteiro, inclusive dialogando conosco mentalmente. Então nós devemos sempre procurar manter o pensamento elevado, sempre procurar orar, e sempre, através da oração, né, manter um diálogo com os nossos afetos, né, esclarecendo-os, encaminhando-os, conduzindo-os, ou, se for o caso, né, recebendo o seu apoio, a sua presença querida, o amor que eles vêm nos entregar, né? Eu tenho uma tia que não é espírita, tem pouco conhecimento das questões espirituais, e ela perdeu o filho num acidente automobilístico de forma muito trágica, né? E ela passou cerca de 2 meses após a desencarnação dele a sonhar repetidamente com ele. E ela veio conversar comigo sobre isso, né? E perguntar se realmente era a presença dele. Porque ela narrava os sonhos como se ele estivesse encarnado mesmo e ela tivesse a oportunidade de tê-lo nos braços novamente, de repartirem um com o outro o amor que sentiam, os problemas que ficaram por resolver, de pôr um ponto final em cima. E eu conversei com ela e coloquei que a comunicação com o mundo espiritual não precisa se dar através de médiums. Porque Allan Kardec mesmo escreve, todos nós somos médiums, e nós muitas vezes mantemos esse diálogo com os mortos, sobretudo, repetimos com os nossos afetos, sem perceber. E temos que guardar naturalidade para abraçarmos esses seres queridos, dividirmos com eles o amor que nós sentimos por eles, o amor que eles sentem conosco,
objetivando sempre o equilíbrio, a harmonia, o encontro e a solução dos nossos problemas e dos deles. Porque nós carregamos, mesmo por outro lado, os problemas que nós temos aqui. Então nós temos que otimizar o nosso tempo, aproveitar cada dia para nos melhorarmos, para sermos felizes, para solucionar as questões pendentes, porque nós não sabemos o momento que nós vamos passar para o outro lado e nós temos que estar preparados. E nós levaremos para lá tudo que nós já trazemos conosco do lado de cá. Nós agradecemos a atenção de todos, rogando a Jesus que nos abençoe e promova o nosso esclarecimento cada vez mais e permita que no futuro muito próximo a morte não seja mais um tabu entre nós, principalmente entre nós espíritas, e que possamos lidar com a questão da morte e com a questão do diálogo com os mortos da forma mais natural possível, porque ela não é outra coisa, é um diálogo normal. Então que Jesus nos abençoe e nos permita, sejamos cada vez mais felizes e consigamos resolver as nossas questões íntimas e ter todos os nossos afetos familiares numa situação de amparo, numa situação de assistência do outro lado da vida.